Olá, olá, salve, salve, amigos da TV Solnic, da TV 247, da TVT, da Carta Capital, DCM, Ópera Mundi, blog da Cidadania. Bem-vindos para mais da tarde. O chá das 5, quase o chá das 5, 5 e pouco. Tá muito frio em São Paulo. As mariposas quando... E o bar está vazio. A padaria real está vazia, impressionante. Frio, ninguém sai de casa. E frio dá vontade de comer, de beber coisa quente e de falar. Falar esquenta. E a melhor coisa no frio, eu recomendo para todos, se vocês não quiserem pegar doenças no frio, vocês têm que andar na rua de cachecol, colocar o cachecol, proteger aqui, andar assim na rua, porque as doenças entram por aqui, pelas vias respiratórias. Adriano Sanmartin, Antônio Mário de Souza, Ronaldo, boa tarde, viu? Põe o cachecol assim, anda assim na rua, porque as doenças de inverno entram pelas vias respiratórias, nariz e boca. Se você cobrir, diminui a possibilidade de doenças no inverno, anda assim, Ou coloca aquela máscara cirúrgica, é mais caro, sai mais, bom, não sei se é mais caro. Máscara cirúrgica, acho que custa uns R$25. Valdemir Araújo, boa noite a todos. Milton Costa, como vocês devem saber, à tarde saiu a decisão do PDT, suspendeu os mandatos dos exatamente chineses andam de máscara, japoneses também. É por causa disso. O PDT suspendeu o mandato da Tabata Amaral e dos outros 7 deputados que votaram a favor da reforma. Mudar o voto, eu vou explicar, tá? Estou explicando, só um instante. Suspendeu o mandato por 2 meses. O que significa suspender o mandato? Que eles não podem comparecer ao Congresso? Não, podem comparecer ao Congresso. O que eles não podem é representar o partido nesse período, ou seja, os deputados que fazem parte de comissões não podem participar de comissões, porque ali ele está representando o que diz o partido. Então, nesse período, eles não podem. Eles vão ao Congresso e tal, mas não podem, vão ser substituídos em todas as comissões. Eduardo Bauer, de que estão participando. O que eu estou falando de mudar o voto é o seguinte: o presidente do PDT, o Carlos Lupe, que comunicou essa decisão e também disse que não serão mais aceitos filiados que pertençam a grupos patrocinados por empresa privada, como esse do Acredito, a qual se filia a Tabata, o que configura uma dupla militância, né? Então é o seguinte, nesses 2 meses, esses deputados não poderão representar o PDT, mas poderão votar no segundo turno da reforma da Previdência. E essa é a chance de eles não serem expulsos, votarem contra a Previdência no segundo turno. Então, a Tabata vai ter que escolher entre a sua convicção ou aceitar o que foi decidido pela maioria do partido, numa reunião da qual ela participou. Então ela vai ter que decidir.
Ou ela vai pela sua convicção e novamente, se ela novamente votar a favor da Previdência, será expulsa, não tenho dúvida. Ela e os outros 7 também. Porque talvez para o PDT, claro que tudo isso vai passar pelo Conselho de Ética, né? Mas porque para o PDT, talvez seja melhor eliminar uma dissidência, cortar o mal pela raiz, do que conservar esses deputados e manter no fundo partidário e tal. São 2 meses em que esses deputados vão à Câmara, mas não falam em nome do PDT, não participam de comissões, porque é o partido que indica quem participa das comissões. Vocês acham que a Tabata vai mudar a opinião dela? Ou vai ser expulsa daqui a 2 meses? A outra notícia é que há várias reações à decisão do Dias Toffoli de ontem de mandar suspender investigações de Flávio Bolsonaro e outros acusados de crimes de colarinho branco. A rede entrou com uma representação contra. O MPF também. O MPF do Rio de Janeiro também não aceitou a decisão do Dias Toffoli, que paralisou por 2 meses investigações de Caixa 2. Porque as informações do COAF não podem ser compartilhadas com o Ministério Público sem autorização do Poder Judiciário. Com a expulsão, ela vai para outro partido. Mas o PDT não pode preencher a vaga. Perde um deputado. Eu acho que não tem outra saída. Para ela e para os 7. Se quiserem continuar no partido, tem que votar como o partido decidiu. Achei correta a decisão do PDT. A do Toffoli realmente e eu acho que o PSB vai definir também da mesma forma, né? Suspende, manda para o conselho do partido e espera a votação. Se eles votarem contra a reforma agora, continuam. Se votarem a favor, né, é a segunda chance. O que vocês acham? A Tabata vai mudar o seu voto ou não? Pergunto a vocês, ela vai mudar o voto ou não? Outro acontecimento importante de hoje, Micheli Souza, boa noite, Micheli. Silvana Cardoso. Silvana acha que a Tabata não vai mudar. Adriana acha que a Tabata não vai mudar também. Ou Ana Carla de Paraty. Adriano acha também que não vai mudar. Micheli Souza. Quer dizer que a maioria está achando que ela não muda e sai do partido. Micheli Souza, sou da Paraíba, muito prazer.
Vanessa Mourão, boa noite, Boston. Eu também acho que ela não vai mudar o voto e vai ter que sair. Mas daqui a 2 meses, vejam só, ela não pode sair voluntariamente. Ela não pode ser agora, vai ficar 2 meses de molho, 2 meses na geladeira, né? Vai receber um salário direitinho, vai à Câmara todo dia. Não sei se pode discursar, porque não tem aquele período mais vazio que acho que qualquer deputado pode, né? De manhã e tal. Mas ela não era mesmo líder. Acho que discursar ela pode. Nessas sessões livres. Vai sair da comissão em que está. E aí vem a votação do segundo turno. Se ela insistir num voto a favor do segundo turno, ô Vanessa, não fiz com a Tabata. Voltou daquela vez como se fosse Tabata. Serve essa? Entrou no PDT como se fosse a única. E cada voto seu é num passeio plástico. Voltou na Previdência com um sorriso sólido. Hein? Comeu feijão e arroz como se fosse um príncipe. Fiquei vidrado nessa música quando eu ouvi. Primeira vez, fiquei pasmo. Como é que é? Tabata é uma desumana contra nós? Explique como assim. Explique melhor. Viva Chico Bar de Holanda, é isso mesmo. A muda aquela vez como se fosse a última. Bom, eu estou assassinando a música, não tenho a menor condição de cantar essa música maravilhosa. Mas então, voltando ao caso dos infiéis. Os infiéis ou votam com a reforma, contra a reforma. Então muitos votos podem virar, se bem que o governo tem uma vantagem grande, né? 71 votos, tem que virar 71 votos. Ah, porque votou para não aposentar mais, foi desumana claro. A Tabata foi desumana com os mais humildes, e ela veio dos mais humildes, isso que é o negócio, né? Ela veio dali dos mais humildes. Essa reforma é um atentado contra os mais pobres e ela apoiou. Realmente, é uma pessoa com a formação dela deveria ter o discernimento de não votar nisso, né? Eu acho. Ela tem uma boa formação, estudou. E quem estudou sociologia, quem estudou história, quem estudou filosofia, não pode concordar com essa reforma porque aniquila as pessoas mais pobres, né? Voltou daquela vez como se fosse Tabata. E cada voto seu como se fosse o último. Virou a infiel. Virou a infiel de uma igreja laica. Hein? O Ciro não gostou como se fosse Não. O Ciro declarou que ela era Lúcifer. O porta-voz falou que ela era mágica.
e tropeçou no ar, no PDT simbólico. Pampa. Oswaldo Monte, de Natal, salve Natal, a terra do meu irmão, onde mora meu irmão. Salve, salve Natal. Se eu não tivesse medo de avião, eu iria para Natal. Glenn, parece que está tudo bem, quanto menos se espera. Aparece o Glenn, essa é pro Moro e Dallagnol. Adriano Samartim, Patrícia Correia, o PDT devia ter mais rigor. Então, o Lupe disse que não vai mais aceitar filiação de quem faz parte de grupos patrocinados por empresas, né? Que tem aí, né, vários grupos, o grupo do Hulk, né? Que supostamente fazem ali cursos e tal, né? Os partidos têm que ter origem não artificial como essa, né? Os partidos têm que ter a origem na população, né? E principalmente a origem na ideologia, porque o partido é ideologia. E não tem 30 ideologias para justificar a existência de 30 partidos no Brasil. Isso é uma grande aberração, é impossível. Não é impossível um país com 30 partidos. A Índia também tem 40. A Índia também tem 40 partidos. É uma confusão, é muita coisa. Não tem 40 ideologias, não tem 30 ideologias para representar. Partido não é para representar, assim, a causa dos animais. Partido é para representar a ideologia. Esse que é o sentido do partido político. Aí são ONGs, para representar outros interesses são ONGs. São animais e não sei o que e tal, né? Agora, a outra coisa importante de hoje é o jogo do Palmeiras, né? Vocês estão sabendo, logo mais, Internacional em Porto Alegre, 5 graus é a previsão da temperatura em Porto Alegre. Palmeiras, jogo decisivo contra o Internacional na Copa do Brasil. O dinheiro pode mudar o ser humano ou mostra que ele é. Claro, Gustavo Brito. Dinheiro também não aceita desaforo. Boa noite, Sonho Afonso. O dinheiro pode não trazer felicidade, mas traz liberdade. Mas traz felicidade também. Eu fico feliz quando cai dinheiro na minha conta. Vocês não ficam? Claro que é por pouco tempo, que o dinheiro logo sai da conta também, né? Mas na hora na véspera, né? Qual é o melhor dia do mês? É a véspera do dia que vai entrar a grana, que cai a grana na conta, não é isso? Aí uma semana depois já não tem mais nada, aí é tristeza e tal. Mas o dinheiro é liberdade, né? O dinheiro não aceita desaforo, o dinheiro é liberdade. Agora, quando é demais, faz mal, o cara fica doente, dá doença. Eu não sei se a doença é causada pelo dinheiro ou pela ganância, mas o cara fica. Por exemplo, internet. Esses canais de YouTube, né? Isso pode provocar doença. Então vai mudar seu voto, indo para um partido de direita, infelizmente. Nonato Nojosa. Quem convidou Nonato, a Tabata, foi Revolta das Cartas. O que é isso? Cristiano. Olá, Cristiano Dimas dos Santos. Então, o seguinte, o dinheiro é o seguinte, eu acho que a vida devia ser guiada pelo bom senso e pela lógica. Ninguém poderia ter mais de 1 bilhão, por exemplo, sabe? É demais já 1 bilhão, distribui, dá para os outros, joga na rua, faz uma festa. Ninguém deveria ter mais de 1 bilhão. Não é lógico, não é sensato, né? E também ninguém deveria não ter nada, zero dinheiro, né? Ficar aí na rua, ficar sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, né? O capitalismo está acabando com o ser humano.
Pois é, meu caro. Aí tem esse ponto, né? O capitalismo e o... Claro que é muito injusto, né? Tanto o capitalismo como o comunismo são injustos. São regimes injustos, ambos. Ambos têm vários problemas. Eu já vivi nos dois e conheço os problemas de ambos. Não há regime perfeito. Isso é o que estamos sempre em busca, né? Essa que é a grande utopia do ser humano, o mundo perfeito, né? Um mundo sem ninguém muito rico, nem ninguém muito pobre, né? Isso é que seria a primeira maravilha, né? Porque aí não ia ter assalto, ninguém ia precisar assaltar, né? Ou ia diminuir muito. O mundo em que cada indivíduo tivesse liberdade sobre o seu corpo, né? O que fazer com o seu corpo, desde que, claro, não atinja o outro, não fira o outro, né? Aqueles princípios do bom senso e da lógica. O mundo deve se guiar pela lógica. Então, por exemplo, tem uma planta que é um produto riquíssimo, tem vários usos. Por que não explorá-la para fins comerciais? Estou falando da cannabis. Em vez de discriminá-la, deixá-la apenas para os bandidos e transformar um produto que poderia trazer prosperidade, transformar em morte, luto, bandidagem e presídios lotados. A maioria dos presídios lotados por causa disso, por causa de maconha. Tráfico de maconha, pequenos traficantes, 20 gramas, 2 gramas, sei lá o quê. Então, na lógica e no bom senso, você tem que proibir uma planta venenosa. A cannabis não é venenosa, tanto que se faz remédio com ela. Se faz remédio com ela, é porque ela tem uso, mas tem tantos usos, né? Já tem vários países inteligentes, onde prevalece a lógica, na Suíça, na Alemanha, no Uruguai, aqui pertinho, no Uruguai. País pequenininho, mais inteligente. Então, isso deveria estar em primeiro lugar do que direita ou esquerda, entendeu? Isso que eu acho. Tinha que prevalecer o bom senso. José Zanella, muito obrigado. Pode render frutos, embora fruto pode, pois é. E os partidos eu acho que vão dar a segunda chance para os deputados, meu caro José. A segunda chance é a votação do segundo turno. E aí são 7. José Zanella, pode render, não expulsar, embora fruto um pouco podre. Pois é, mas o negócio é o seguinte, se os partidos também permitirem essa dissidência, porque no PDT a Tabata já está comandando uma dissidência, né? Se os partidos permitirem isso, aí vai crescer a dissidência do partido, o partido perde a unidade, daí que pouco vão contestar a candidatura do Ciro Gomes, e por aí vai. Partido tem que ter disciplina. Eu, por exemplo, que não tenho disciplina, nunca quis ter disciplina, nunca entrei no partido. Nunca entrei no partido, nem quando era jovem, nunca entrei na guerrilha, nada, porque eu não sou disciplinado, eu sei que não sou. Eu não gosto de nada coletivo. Com disciplina, sabe? Todos decidem, todos têm que seguir aquilo. Não, eu quero seguir pela minha cabeça. Então quem pensa assim, como é o caso da Tabata, não pode entrar no partido. Ou tem que fazer o seu partido, a sua imagem e semelhança. Como muitas pessoas já fizeram, né? O Lula fez o Partido dos Trabalhadores, o Brizola construiu o PDT, agora não pode a Tabata entrar no PDT e querer atuar como se fosse o seu partido. E ela é uma personagem muito forte, né? Ela é protagonista agora na política brasileira em pouco tempo, né? Em apenas 6 meses. E olha, essa menina pode ir muito longe. Pode ir muito longe essa menina. O outro fato estranho, que é o fato de ontem, eu esperava que a Raquel Dodge tivesse tomado uma atitude importante, uma atitude
de repreensão àqueles procuradores, depois daquelas conversas que foram mostradas, mas a Raquel Dodge fez o contrário, ela apoiou a Lava Jato. Então isso me deixa impressionado, né? Como pessoas que estudaram, conhecem a Constituição, cometem esse deslize, querem tapar o sol com a peneira, preferem não ver os fatos, preferem ignorar. E o país todo está vendo, né? A Corregedoria Nacional do Ministério Público já pediu explicações, tanto ao Deltan Dallagnol como ao Roberson Pozobon, procurador com quem ele estava tramando fundar uma empresa de palestras. E o Dallagnol contou ali, né, que estava ganhando 400 mil reais com palestra, mais do que o salário dele. O cara já ganha muito bem, 30 mil reais por mês. Aí ele quer se aproveitar ainda mais da desgraça alheia. Quanto mais corrupção, mais a palestra dele vai render. É uma loucura, né? É inaceitável. Ana Clara não acha que a Tabata vai longe. Muita arrogância, encobre a fragilidade e a marionete. Bom, Ana Clara, previsões e projeções são sempre arriscadas, né? Tudo tão imprevisível, né? Mas, a julgar pelo que já acontece hoje, que ela tem uma grande cobertura da imprensa, ela é inteligente, sempre envolvida em polêmicas. E essa é mais uma polêmica. A polêmica dá muita visibilidade, aumenta o prestígio da Tabata. Então, para mim, com base em tudo que eu já vi na política nesses anos todos, eu acho que ela vai crescer. Ela vai se candidatar a prefeita de São Paulo. Talvez. Daqui a pouco ela está se candidatando a cargos executivos, não tenho dúvida. Sempre que o deputado se destaca, concorre a cargo executivo. Então, eu posso ver daqui exatamente a Luísa Helena Dias Leite, tal, o Dória namorando a menina, né? Namorando no sentido político, é claro, né? Queridinha da Rede Globo, né? Ela é bonita, ela fala bem, ela é jovem. Então ela tem uma opção de coisas ali que... Bom, já o Luiz Bergosa acha que é uma enganadora. Pois é assim, uma pessoa que divide opiniões, né? Tá sempre na TV, é uma pessoa que divide opiniões. Uma pessoa que divide opiniões é uma pessoa que está em alta, vocês não acham? Né? Voltou daquela vez como se fosse Tabata. O voto na reforma que era um voto sórdido, hein? Tararararara, do pacote bêbado. Pararara, pararara. E o Toffoli, hein? E os recursos da rede? O que vai acontecer com os recursos? O Toffoli vai ter que voltar atrás? Calbi Teles Barreto, a Tabata é uma oportunista que quer crescer para defender. Bom, tá vendo? Ela divide opiniões, né? Daniel Júnior, Patrícia Correia, o estigma o acompanhe. Opa, mais uma paródia saindo, tô aqui fazendo uma paródia enquanto converso com vocês, né? Voltou daquela vez como se fosse a última. Traiu o PDT como se fosse, né? Sem derramar uma só lágrima. Vou pensar em umas palavras proparoxítonas
para fazer a construção, que pode ser desconstrução, né? A desconstrução da Tabata. Votou daquela vez como se fosse Tabata, e cada voto seu como se fosse o último. Um pacote bêbado, Paraná. Hoje à noite, então, tem um jogo importante do Palmeiras. Palmeiras contra o Internacional. 5 graus. Ricardo Cardoso, Eugênio Dias. Vamos fazer a paródia juntos. Che Bianco. Palmeiras Internacional. Palmeiras que não vai jogar pelo 0x0. Palmeiras não tem sido um time que joga na defesa. O Palmeiras vai jogar no ataque. Esse é o espírito do Palmeiras, é a alma do Palmeiras, é um time que joga pra frente. Então ele não vai entrar nessa que eu já ouço aí os comentaristas de futebol dizendo que o Palmeiras já entra em campo classificado porque já entra 0x0. Mas nem o Palmeiras não vai entrar para segurar o 0x0. Ele não sabe jogar no 0x0. O risco do 0x0, você fica na defesa e o outro só atacando, uma hora os caras acertam no gol, porque o gol é imenso. Vocês sabem quantos metros tem o gol? 7. E 2,5 de altura. É uma coisa imensa. Se o time ataca, vai marcar um gol. É inevitável. Então não tem essa de jogar na defesa. O Palmeiras vai jogar no ataque. O Palmeiras tem Dudu, tem Deverson. Muita gente ali joga pra frente. Além o William já se recuperou também. Central Gustavo Scarpa também é um cara que joga pra frente. O Bruno Henrique joga pra frente. Então o Palmeiras vai entrar em campo para jogar para frente, para ganhar. Ele tem que entrar para ganhar. Pode até não ganhar, pode até empatar no final, mas tem que entrar para ganhar. Adriana Cópio. Bom, a questão do Eduardo Embaixador. Tudo indica que já foi indicado, né? Foi indicado e estão esperando o agreement do Donald Trump, que não, já está dado, né? É o tio Donald, Uncle Sam, tio Donald, é o tio Donald, ou Mickey Mouse dos Estados Unidos. Aí vamos ver o Senado, como é que vai fazer. Tem que passar pela Comissão de Relações Exteriores primeiro, depois pelo Senado. Aí vamos ver o que acontece, se o Senado vai carimbar essa besteira, né, esse insulto à diplomacia brasileira, insulto a todos os brasileiros, porque ele representar o Brasil na capital do mundo é um insulto. É um insulto, né? Eu me sinto insultado. E o que ele vai mostrar do Brasil lá fora? Ele vai mostrar o perfil dele, a extrema-direita, que quer invadir os vizinhos, quer destruir o Congresso, quer dizer, quer destruir a democracia. Então como é que ele pode representar o Brasil, se o Brasil é um país democrático? Ou então ele vai lá para destruir a democracia brasileira. Isso é uma grande afronta, mais uma afronta desse presidente que não é um presidente, é um demônio mor que saiu da caixa de Pandora, o jarro de Pandora. Luiz Bergosa, será que restou algum ministro corajoso no STF? Eu acho que o ministro tem que seguir o que está escrito da Constituição, né? Não tem que ser corajoso ou não corajoso, mas seguir o que está escrito. E eu não costumo generalizar o Supremo, não concordo com essas frases, tipo com o Supremo com tudo. Acho que isso aí não explica nada, deixa tudo mais
misterioso ainda, como o pavão misterioso. Pavão misterioso, pássaro bondoso, tudo é mistério nesse teu voar. Eu conheci o Ednardo, quer dizer, não é porque ele morreu, está vivo o Ednardo, mas foi muito amigo do Ednardo. Nessa época que ele lançou esse disco, que foi sucesso, essa música que estourou, foi tema de novela, né? Acho que a novela chama Pavão Misterioso também, ou não? Não, Saramandaia talvez, né? Saramandaia, eu acho. Pavão misterioso, pássaro bondoso. Tô cantando a música original, não é paródia. Pavão misterioso. Pavoa misteriosa, Tábata misteriosa, nem não dá, né? Pavão não pode ser Tábata, né? Quem pode ser pavão? Mourão misterio. Olha, entrevista com o Mourão hoje no Conversa com Bial, né? Mourão dá, né? Mourão misterioso, um vice indecoroso. Vanessa Mourão, Glenn abriu a caixa de Pandora. Não. Caixa de Pandora são as maldades do mundo. Não foi ele que abriu a caixa. Quem abriu a caixa foram os eleitores brasileiros, infelizmente, que votaram no Bolsonaro, que votaram no demônio Moro. A história do jarro, né, que não é caixa, em português virou caixa de Pandora, mas é o jarro de Pandora, que é a história da mitologia grega, né? Zeus disse a Prometeu para não ensinar os mortais a usarem o fogo, mas Prometeu desobedeceu os Zeus e ensinou, né, os mortais a usarem o fogo. E os Zeus resolveu se vingar dos mortais. E ele se vingou criando a primeira mulher. A primeira mulher era Pandora. Criou a Pandora e deu para Pandora um jarro. E falou para ela, não abra o jarro nunca. Não abra. Ele disse isso, recomendou não abrir, mas sabia, porque ele fez a Pandora, sabia que ela era muito curiosa e não resistiria. Ela de fato não resistiu. E abriu o jarro. Abriu o jarro e daí saíram, sabe o que? Todas as maldades. É isso que estava no jarro dos Zeus. Ela abriu, destampou o jarro e saíram todas as maldades. E nunca mais voltaram, porque como é que vai fazer para as maldades voltarem para o jarro? Então, essa que é a questão. Então, passou a se falar sempre da Caixa de Pandora, tem um filme do Bergman, Caixa de Pandora. Então a questão da caixa é essa, é um jarro, a Pandora abriu o jarro e do jarro saíram as maldades, os demônios. Então é isso que está solto por aí. São os demônios. Então quem abriu a caixa de Pandora para ser os demônios? Foi a eleição de 2018. Foram os eleitores. O que vão fazer? Agora, para colocar os demônios de volta na caixa é difícil. E leva tempo, não é assim. O cara vai cair, daqui a pouco ele está fora, não vai aguentar, o cara vai renunciar. Esses caras não desistem. Então é o seguinte, na próxima eleição, se o cara for candidato e perder, vai dizer que foi fraude, não vai querer sair. Vocês vão ver se isso acontecer. Claro, ele já se lançou a reeleição. Se ele perder... Então é o seguinte, até agora ninguém perdeu uma reeleição, desde que a reeleição foi instituída no governo Fernando Henrique, ninguém perdeu uma reeleição. É difícil perder uma reeleição. Se ele perder a reeleição, ele não vai sair. Frank Moraes de Paiva, ele não vai sair, vai querer ficar, vai dizer que foi fraude, vai querer anular as eleições, e etc. Esses caras não saem assim. Fascista não sai rapidinho, não sai fácil, não. Tá aí, o Marcos Coimbra, do Vox, está dizendo isso hoje num artigo no 247, vocês leram? No site 247, está lá o artigo do Marcos Coimbra, dizendo a mesma coisa. Quem pensa que esse demônio mor vai sair rapidinho, está enganado. Está se iludindo, esses caras ficam.
né? 20 anos, aí já de 20 anos foi outra ditadura, né? Agora, a ditadura Bolsonaro, quanto vai durar, sabe-se lá, porque tem os evangélicos, né? Os evangélicos aumentam, os evangélicos, não vou dizer que são todos, mas uma imensa maioria são eleitores do Bolsonaro. Não dá para dizer que são 100%, tá? Mas, é evidente, ele corteja os evangélicos, ele vai colocar o ministro evangélico, ele corrompe a Constituição a todo momento, ultrapassa os limites da laicidade do Estado. Penizão, você acha que vão ser 30 anos agora? E olha, tem o seguinte, do jeito que são as coisas, é capaz de ele, quando completar os 2 mandatos, lançar o filho dele para presidente. Vocês duvidam? Não é? Do jeito que ele se comporta, como no Império, o filho é o sucessor dele. Então ele primeiro coloca o filho na embaixada, cumpre o mandato, se reelege, fica mais 4 anos e aí lança o filho para presidente. Vocês duvidam que ele pode fazer isso? Eu não duvido de mais nada. Todos os absurdos são possíveis. É aquela história de um político que se... É um político, não me lembro bem quem dizia que pense num precedente de um absurdo. Na Bahia tem. Pense num precedente absurdo. No governo Bolsonaro tem. É o campeão dos precedentes absurdos. É esse o governo. Um governo pior do que esse só vai ter se ele se reeleger. Porque esse é o pior de todos, não há? Em 6 meses já está claro, né? Ele não vai resolver nenhum problema do Brasil, vai aumentar. O Otávio Mangabeira, exatamente, muito obrigado. Multi.core, foi Otávio Mangabeira. Pense no absurdo, num precedente absurdo. Na Bahia tem. Então é o seguinte, não é fácil os demônios voltarem para o Jardim de Pandora. Não voltam. Não voltam. A mitologia grega ensina muito a respeito do ser humano. Soltou os demônios. Você vê, quem que jogou rojão impedindo Glenn de falar? Lá em Paraty. Não foram os demônios da Casa de Pandora? Por que eles impedem o cara de falar, simplesmente conversar? Porque eles não têm argumentos, são idiotas, são burros, boçais, estúpidos, não leem, nunca leram, nem vão ler. Então eles querem queimar os livros, para não deixar que os outros leiam. Isso que é o fascista. Tem aquele cara que não faz, tudo bem. Mas tem o cara que não faz e não quer que os outros façam também. Que esse é o fascista. Ele não quer amar um homem e não quer que os outros também amem o homem. Olha, deixa o outro amar um homem. Qual é o problema? Né? Não há nenhum problema, mas ele quer mandar no outro. Ele quer ser o ditador do que o outro tem que fazer. Esse é o fascista. É isso que você vê, os ministros, Weintraub, Damares, né? Tá tudo assim. Por isso que eu acho que o que está acontecendo aqui? Muita gente discute, isso é democracia, isso é ditadura, o que é isso? É uma outra forma de ditadura, é um híbrido. Para mim é o seguinte, já não é democracia, mas ainda não é ditadura, é o purgatório. Algumas leis valem, outras não valem. Alguma coisa funciona, outra coisa não funciona. Algumas autoridades querem respeitar o Estado de Direito, outras não querem. Tá assim o Brasil, né? Tá uma gangue. A gente nem deveria discutir assunto de democracia ou ditadura essa altura. Deveria discutir como sair da crise. Como haver incremento, como o Brasil prosperar. Essa que deveria ser a discussão do país. Como o país tem que prosperar. E o país fica perdendo tempo assaltando o bolso dos aposentados.
Em vez de debater a questão maior, criação de emprego, prosperidade, maiores salários, dinheiro e liberdade. Por isso que eu falo, prevalecer, o governo tem que ser ditado pelo bom senso e pela lógica e pela inteligência, não pelo obscurantismo como esse, não pela fé religiosa. Fé é política. Fé são dogmas, a política muda. Religião não admite mudanças. É cristalizado. E o que está escrito lá vale para todo sempre, até o fim do mundo. Na política, não. Por isso que não pode confundir uma com a outra. Religião com política. Deixa a religião de um lado e a política do outro. Nada impede do político ter a sua religião, mas nada na igreja dele, ou na sinagoga, ou seja onde for. Não fazer um culto na Câmara dos Deputados. Isso é totalmente anormal. Caso de polícia. Por isso deverá tirar, assim, olha, vamos para a igreja rezar. Aqui não. Aqui é Estado laico. Não é deles. Eles estão lá provisoriamente, tanto o Bolsonaro como a Damares, esses ministros todos estão lá provisoriamente, mas isso é público. E o Estado é laico. Né? E o que ele está querendo fazer? Está querendo organizar um Estado religioso sustentado pelos militares. Né? Ele encheu o Ministério de Generais, colocou centenas de militares em postos elevados do governo, com altos salários, privilegiou os militares na reforma, corteja os evangélicos a toda hora, quer colocar evangélico no STF. Com essa medida, ele viola a Constituição novamente, porque a Constituição impede e proíbe a discriminação. Ele está discriminando. Ou seja, juízes, advogados que não sejam evangélicos estão excluídos da nomeação ao STF. Isso é uma discriminação. Viola a Constituição. Isso é o presidente da República. O presidente da República viola a Constituição diariamente, todos os dias. Muito obrigado, muito obrigado a vocês. A Walmart vai fechar, está fechando muita coisa aí, né? Eu vejo perto de casa, fecha uma loja, fecha outra. Está cheio de imóvel vazio aqui na Afonso Bovero. Tá, a previsão do PIB é menos de 1%, até agora. E pode cair mais. Vai fechar o AS, o PIB cai mais. E as pessoas aplaudem. As pessoas não percebem o desastre que a Lava Jato provocou no país. A guisa de acabar com a corrupção. Prendeu o empresário. E daí? Frank Moraes de Paiva. Trouxe algum feijão à mesa, o Odebrecht ficar preso, vocês ficaram felizes com o Marcelo Odebrecht preso? Ficou preso. O que aconteceu? Destruiu a empresa dele, destruiu empregos. E está o Deltan faturando com palestras, feliz da vida. Quanto mais corrupção, mais palestra. Moro, sócio do Deltan. O Delta, nas mensagens o apelido dele é Delta. Olá, Cristiano Fiorillo. Então é o seguinte, é uma maratona, uma longa viagem, essa iniciada agora em janeiro. Não acredito numa melhora da economia enquanto esse demônio Moro estiver no Planalto, não acredito.
Não é reforma que traz melhoria, o que traz melhoria é o dinheiro jogando grana para a gente, para a indústria, para o comércio. O que as pessoas precisam é de grana. Olha, Cristiano Fiori, quanto a punições, olha, eu nem gosto de falar em punições. É claro que o Moro e o Deltan Dallagnol tem que ser punidos pelo regimento lá, né? Tem que ser afastados, né? Mas eu acho também que punição não resolve nada, sabe? Punição não resolve nada, resolve investimento, emprego, é isso que vai para cima, entendeu? Tem que tirar o país dessa paralisia econômica, é isso que precisa fazer. Então, fechando fábricas, claro, diminui menos grana, desemprego, menos consumo. Qual é o resultado disso? Qual que vai ser o desdobramento disso, né? E Paulo Guedes é um fracasso total. A gente já sabia que o Paulo Guedes não tinha, continua não tendo plano nenhum para o país, é um irresponsável. Assumiu um ministério enorme, Lehai Marcos Schneider, assumiu um ministério enorme, acoplou o Ministério do Planejamento ao ministério dele, um irresponsável, não tinha plano nenhum para o país, não tem plano nenhum para o país, se apoia nessa reforma que não vai acontecer, aprovada ou não aprovada, não vai mudar em nada a curto prazo, o país vai continuar nessa situação precária. Esse ano já está perdido, né? Crescimento perto do zero e não vai ter melhoria com o governo comandado por um demônio, um demônio mor no Planalto, fugiu, escapou da Caixa de Pandora. Quer dizer, esse já estava fora da Caixa de Pandora carioca, né? Porque há muito tempo vinha reeleito pelos cariocas. Vanessa Mourão, também te vejo mais tarde, então, claro, às 20 horas estarei lá no Boa Noite. Aliás, ainda bem que você me avisou, porque está na hora, então, de terminar aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado, nosso segundo programa de hoje. Obrigado, à noite vou assistir o jogo do Palmeiras. Talvez entre depois do jogo do Palmeiras para trocar alguma ideia, mas não garanto que amanhã, de manhã, estarei com vocês lendo os jornais, a Folha e o Globo, para comentarmos os últimos acontecimentos. Muito obrigado a todos. Tchau.